Então, galera, vamos falar sobre um cenário do preço, que é o rompimento. Vamos analisar como se posicionar nesse tipo de cenário, nesse tipo de ciclo do mercado. E, inclusive, o mini índice hoje trabalhou nessa tendência forte, no modo sempre posicionado em um rompimento. Então, vamos no gráfico, vamos dar uma analisada. O racional, como se posicionar, como você gerenciar uma operação dentro desse tipo de cenário, reconhecer os padrões, como você analisar esse tipo de ciclo. Então vamos no gráfico e vamos ver tudo isso. Primeira coisa, um rompimento. Um rompimento, ela tem, na maioria das suas vezes, uma tendência no modo sempre posicionado, ou seja, se for uma tendência de alta, um modo sempre posicionado, uma compra, se for um rompimento de baixa, um modo sempre posicionado na venda. E outra característica é sempre que o mercado está em uma forte tendência e ele faz uma barra externa, ele está zerando ali, iniciando uma nova contagem de barra. Por quê? Porque aquela barra anterior é uma barra de lateralidade, ou seja, ela está rompendo alguma coisa. Então vamos enxergar isso no gráfico. Esse ele trabalhou hoje numa forte movimentação de alta, né? Iniciando aqui com essa barra de reversão gigante, né? Rompendo aí diversos níveis de resistência, ou seja, diversas máximas, e ele veio dar continuidade na segunda barra. Essa barra aqui, ó, que é um doji, essa barra lateral, ela é uma barra de pausa. Logo, tanto sua máxima quanto sua mínima, ela é um rompimento se caso o preço vir superar. Essa barra externa, o preço tentou superar essa mínima, reverter a movimentação e falhou. Então o preço ele aqui, ó, já mostrou a sua característica, que seria uma grande movimentação de alta. Então ele deu sequência com 3 barras, tentava reverter, e a maioria das tentativas de reverter em uma tendência ou uma lateralidade, ela tende a falhar. Então o preço ele dá continuidade à movimentação de alta. O ideal é você considerar essa movimentação aqui como tendência. Então o preço entrou em um canal estreito. Logo, a tendência ela veio enfraquecer com essas duas barras de baixa na tentativa de reverter o preço, e o preço foi novamente uma barra externa. Então toda barra, quando o preço está em uma tendência forte, uma barra externa, ela zera a contagem, ou seja, você zera a contagem, inicia novamente essa contagem, e o preço ele inicia uma nova movimentação. Então aqui, ó, quem não entrou nessa movimentação aqui, poderia buscar nova entrada aqui, ou quem manteve aqui algum pedaço, fez uma nova adição, que foi no meu caso, fiz uma nova adição, o preço veio buscar realizando scalp. Eu não preciso estar olhando nenhum indicador de volume financeiro para dizer que aqui, ó, o preço ele veio enfraquecer a tendência. Por quê? Porque o preço ele começa a realizar mais barras laterais, ó. As máximas começam a falhar, ou seja, a tendência aqui, ó, forte de alta, ela já começa a enfraquecer. Então é o que? O preço já faz alguns swings consecutivos aqui de alta. É comum que ele faça uma correção mais profunda, como essa correção aqui de duas pernas, né? Ou seja, a correção de 10 barras, duas pernas, que é o que? Uma correção em ABC, onde o preço faz uma primeira perna, tenta novamente dar sequência à movimentação, falha e vem buscar uma nova correção, que geralmente vem até a média móvel. Esse setup aqui a gente chama de 20 barras em relação à média móvel, ou seja, não quer dizer que aqui tem exatamente 20 barras, mas que o preço ele se estendeu por um bom tempo, no caso aqui de uma tendência de alta, até tocar a média móvel. Então essa correção mais profunda ela vem até a média móvel, foi onde eu realizei mais adição, e o preço fez um último swing aqui, ó, na tendência, buscando uma renovação de máxima. Isso aqui é uma característica do modo sempre posicionado, ou seja, quem entrou aqui no início, os compradores, vai realizando parcial, nova adição, parcial, nova adição, e aí cada renovação de máxima, o preço ele vai mantendo a renovação, porque os compradores estão mantendo as suas posições, e conforme o preço faz correção, ele vai adicionando mais
posição de compra, empurrando o preço ali para uma nova máxima, certo? Depois o mercado ele entra nessa lateralidade aqui, ó, mas tenta fechar abaixo da média e todas elas tendem a falhar, porque todos os rompimentos ou a maioria da reversão ela tende a falhar, principalmente quando o preço sai de uma tendência. Aqui, então quer dizer que eu poderia entrar, mas o preço poderia falhar aqui no primeiro estágio de rompimento. Pode ser, mas o que acontece? Quando temos um cenário como esse, uma lateralidade, e a primeira barra principalmente faz uma renovação aqui, superando essas máximas, e longe dos níveis de máxima, tem uma maior probabilidade do preço vir um pouco mais acima, e nas tentativas de reversão vir falhar, você já sabe que o preço está no modo rompimento, ou seja, ele está rompendo aqueles magnetos, ou seja, gaps de barras, máximas, resistências, no caso se fosse uma tendência de baixa, mínimas, e aí o preço vai reiniciando a sua movimentação, ou seja, reiniciando a sua tendência, zerando a contagem quando o preço faz essas barras fortes de barra externa, né? É uma lateralidade, ou seja, o preço está saindo de uma lateralidade e renovando aqui um novo swing, ou seja, uma nova movimentação, iniciando uma nova movimentação. E aí você busca isso como uma nova movimentação e um ponto de sinal de entrada. Foi isso que fizemos essa operação no índice, e conforme o preço foi renovando máxima, realizando parcial e nova adição no preço de acordo com esse cenário, esse ciclo. Então sempre vai realizando parcial para garantir ali o gerenciamento da operação, mas deixando um pedaço. Se caso opera com um único contrato, gerencie, tente sair após um segundo ou um terceiro swing consecutivo e espere um novo sinal para você estar entrando ali no mercado. Espere um sinal, espere fechamento de barra, porque o preço, nesse cenário aqui, a falha de rompimento, de reverter a movimentação nos últimos minutos da barra. Se caso você tivesse entrado numa venda, o preço agora vai reverter, o preço rapidamente retorna e entra aqui numa tendência que é a característica desse ciclo do mercado. Todas as mínimas falharam, a maioria, e eram onde os compradores estavam adicionando as suas compras. Beleza, galera? Então isso aí fica a dica aí do modo sempre posicionado e um ciclo de uma tendência forte no preço, principalmente numa tendência dessa de alta, saindo de uma lateralidade.